Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Eu sou Victor Abbe, CEO da Estúdio ProHub. Eu sou o Nando, do Comunicando e Andando. E essa aqui é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Conectar Hub, Estúdios ProHub e Comunicando e Andando. Que time, né, meu? Que time! Meu Deus. Dentro desse estúdio lindo no Conectar Hub aqui no centro de Porto Alegre, no prédio do Cindy Lojas. Perfumado. Perfumado. 15º andar. 15º andar no prédio mais alto de Porto Alegre. Exatamente. Vale constar. E a gente seguindo na nossa caminhada de geração de conteúdo para o mercado do varejo e grandes cases de sucesso. Hoje um dos nossos temas, um tema excepcional, inclusive, que está quente já ainda na cabeça da nossa convidada, que é a cultura de consumo global. Nós vamos conversar com Rose Miller, proprietária das lojas Melsen. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, é um prazer, meu primeiro podcast. De muitos. De muitos, pode ser. Olha, história nos bastidores a gente viu que tem. E a gente já sabe que o episódio vai ser bom só pela conversa. Não, começou muito bem. Então, quem é a Rose? Pra quem está assistindo pela primeira vez, conta pra gente onde começou a história da Rose, do varejo. Meu nome é Rose Ingrid Miller, eu sou proprietária junto com a minha irmã da loja Melsen. Nós estamos há 37 anos no mercado. Começamos, tá bom assim? Na realidade começou com os nossos pais. Meu pai trabalhava no ramo da metalurgia, minha mãe já lidava com roupas, então, enfim, abriram uma confecção e estamos nós aqui há 37 anos. É uma loja multimarcas, roupa feminina, e também sou diretora, vice-presidente comercial do Cindy Lojas. Sou uma fã do Cindy Lojas, eu sempre digo que eu já fiz todos os estágios aqui dentro, cursos, projetos, sou fã do associativismo. E estou aqui para falar um pouquinho. Tu vê, né? Assim como o episódio anterior, né? Irmãs com um case de sucesso no varejo, na área da moda e com um tempo de cruzada de negócio gigantesco, onde tu passou por os principais momentos aí do mercado. Nossa. Físico, online, diferentes formas de fazer marketing. Pandemia. É muito importante uma sociedade, porque o varejo é uma coisa muito cansativa. Demanda uma energia enorme, assim, né? Porque todos os dias tem uma história nova para contar, que o tempo que tu tem não é o suficiente, né? Para dizer, agora vamos fazer isso, né? Sempre tem as guinadas, tem aquelas mudanças que vão aos poucos acontecendo, e tem aquelas mudanças mais rápidas, né? E então a sociedade é uma coisa muito legal, assim, porque é uma construção de ideias, e principalmente moda, né? Porque moda, a minha irmã tem um estilo de vestir, eu tenho outro. E aí isso multiplica as opções do cliente, né? Quando a gente vai fazer o showroom, vai fazer o VM. Agrega. E recentemente, a gente estava conversando aqui fora, e recentemente tu andando numa visitada, uma caminhada pela gringa, né? Logo ali. Conta um pouquinho como é que foi isso, pra onde tu foi, o que tu viu lá, pra gente iniciar, o que a gente pode ver de trazer pra cá. Olha, sabe que quando o Nando me convidou, eu tinha chegado, acho que fazia 2 dias, né? E ainda estava reverberando tudo que eu vi, porque foram 5 dias muito intensos. Foi uma curadoria bem interessante. Nós visitamos 2 hubs, um de educação, um industrial. Nós visitamos uma loja de design de móveis de interior de luxo. Então, foram tantas emoções, por assim dizer, né? E, bom, em Milão tem toda aquela coisa que lá aconteceu o Renascimento, né? Então, eles têm a questão do design muito forte. É uma coisa impressionante. E o que mais me chamou, até a gente falou um pouquinho antes de começar, é a importância que eles dão ao passado. Sim. Então, eles olham para o futuro, mas sempre olhando um pouquinho para trás e não esquecendo. Respeitando o passado. Respeitando o passado. Foi isso que a frase que eu te falei, né? Olhar para o futuro, respeitando o passado. Então, isso não se dá só na arquitetura, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu perguntei para um dos criadores, teve um dos dias que a gente fez uma caminhada na rua, pelo bairro de Breira, que é um bairro que tem muita moda, muitos restaurantes. Ele está ao lado de uma área que foi revitalizada, que tem aqueles prédios super modernos, né? Então, tu tem toda uma modernidade de um lado, e aí tu anda 2, 3 quadras e tem tudo. E aí eu perguntei, como é que eles fazem para manter esses prédios, né? E aí ela falou, olha, eles fizeram parcerias com a Prada, Versace. Então, eles têm na lateral dos prédios aqueles painéis, né? Então, aquilo está sempre colocando o que as marcas estão usando, mas de uma maneira que se mistura super bem com aquela arquitetura. Então, não é uma coisa que é ruim de olhar. Ela agrega, sabe? E está super inserida. Eu até fiz uma foto muito legal de um prédio, de uma fundação, que ele é todo de vidro. E daí ficou refletido atrás um prédio antigo, né? E aí eu mostrei para essa curadora que estava fazendo a caminhada conosco, e ela disse exatamente isso que o milanês tem. O futuro tem que andar de mãos dadas com o passado. E então, eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes pensa, como que nós vamos fazer aqui, né? Porque, por exemplo, a Catedral do Duomo começou a obra em 1300 e ela foi finalizada em 1800 e poucos. Foram 500 anos de construção. Imagina se aquelas paredes falassem, né? Então, se eu posso dizer que eu trouxe alguma coisa de lá, é justamente o passado também nosso, né? Como lojista. Sabe que na nossa loja nós temos uma mesa. Meu pai é colono, veio do interior de 3 de Maio. E quando a gente inaugurou essa loja onde nós estamos até hoje, em 1990, ele fez uma mesa como essa, com as pernas torneadas, sabe? Toda de madeira. E naquela época não tinha computador, a gente tirava nota fiscal à mão, para quem não sabe. Existiu uma época... Se usava BIC. Existiu uma época que a gente usava papel carbono para emitir uma nota fiscal. Pode parecer. A gente calculava a porcentagem do imposto, né? 17% ali que era calculada à mão. Cartãozinho passava no carbono também, numa maquininha. E tinha que pedir autorização. Bom, alguns vão entender, outros não vão saber do que eu estou falando. Mas aí nós tínhamos essa mesa e a gente fazia esse atendimento exatamente o tamanho dessa aqui. E em 2012, 2014, a gente fez uma reforma geral. A gente ficou um mês com a loja fechada. Nós chamamos um arquiteto e aí ele disse, o que pode mudar e o que não pode mudar. Daí nós dissemos, só fica a mesa. E essa mesa está lá até hoje, claro que não é a mesa que está o computador, mas ela significa o que nós temos, que é o relacionamento com o cliente, né? É onde a gente senta e toma um café, onde a gente serve o bolo que a minha mãe faz. A minha mãe cozinha, faz bolos muito gostosos. Então, a gente tem sempre um bolinho da Mames lá para receber. E aquela mesa está lá. E meu pai já é falecido, enfim. Minha mãe está conosco, ajuda também. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que um negócio passa muito pelo que já foi e aonde tu quer chegar. Mas aí... E puxa 37 anos. Né? Então, essa história que tu falou, se as paredes falassem, se essa mesa falasse, né? Tem 37 anos de história ali, né? Aí a gente vê esse momento dessa experiência incrível que tu viveste lá na Europa. E dentro da tua narrativa da história, me parecem lugares, de fato, grandes palacetes, estruturas gigantescas, mega marcas e tudo muito personalizado, assim, né? De ticket extremamente alto, né? E como é que fica o desafio da Rose voltando no voo pro Brasil, né? Como é que eu trago isso pro pequeno negócio, né? Como é que eu trago os insights de um universo tão diferente para dentro do nosso negócio aqui, Brasil, Tu me permite, antes dessa tua, que eu acho que é bem pertinente no sentido que a gente vivencia grandes experiências e tem que trazer para a realidade. Mas em que momento, Rose, tu identificou que ir para lá agrega no teu negócio aqui? Antes de voltar, o quanto isso agrega para o varejista? Porque às vezes tu pensa, mas lá é fora da minha realidade. Não é fora da realidade. Mas como pensar fora da caixa de eu vou lá buscar experiência para trazer para cá? Quando que tu tem esse mindset de fazer esse tipo de buscar esse tipo de cultura? Porque são pequenos, não são... Eu sempre digo que a gente sempre pensa que são grandes
são grandes eventos, são grandes mudanças que mudam a nossa vida e não é, né? São pequenos detalhezinhos. E, por exemplo, quando a gente foi nessa loja de design que se chama Edra, que é uma loja num palácio maravilhoso, que trabalha com designers, e ela falou uma coisa assim, ó, personalização. A gente, quando fala personalização, eu sempre penso em dados, né? Vou lá buscar no meu sistema o tamanho que a cliente usa, o tipo de modelagem de calça. E aí ela falou assim, não é só personalização nos dados, é na escuta ativa, né? E então, por exemplo, e daí eu vim no avião pensando assim, o que eu posso trazer? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem das 17 às 18 para comprar na loja. Às 17 ela sai do negócio dela e às 18 ela tem que buscar a filhota na escola, certo? Então eu tenho 1 hora para atendê-la. Aquela 1 hora é muito importante para ela. Então, quando ela entra, eu vou personalizar totalmente o atendimento. Eu não vou mostrar coisas que ela não quer, eu não vou perder tempo, porque ela é uma cliente que o relacionamento se baseia na resolução da necessidade dos problemas dela. Então, eu vou lá e vou ser assertiva. Olha aqui, isso aqui tá... Né? Eu até eu digo, olha, isso aqui é uma novidade, tu quer testar, tu quer ver se tu gosta dessa modelagem, eu levo o que ela quer, o que ela precisa. Então, isso é personalização, entende? É tu ouvir o que ele precisa. O que acontece normalmente é que tu entra numa loja e ninguém sabe o que tu quer, nem pensa em te perguntar. Porque por que as pessoas vão pro e-commerce? Por tempo, né? E por preço. Né? Então, são coisas que o pequeno não consegue, de maneira alguma, competir. Né? Porque tempo e dinheiro, o valor, só o grande, só os... Porque não consegue nem aparecer, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Vou personalizar, vou atender. E eu tenho certeza que tu paga. Sabe? Eu tenho certeza absoluta, porque aquele tempo está sendo valorizado. Então, isso foi uma dos insights da viagem, assim, né? Mas tu já agia, assim, dentro do teu ponto de venda? Não, a gente tem. Mas agora veio assim, eu sentei com a minha irmã no dia seguinte, eu digo, Paula, nós vamos por esse caminho. Porque nós vamos conseguir se diferenciar do restante. Porque tu não consegue fazer com que o cliente perceba valor se tu não mostra para ele. Olha, eu consigo te atender no teu horário, com as coisas que tu precisa. Isso é muito bom. Pensa assim, ó, tu vai comprar uma camisa, tu vai no shopping, certo? Tu tem que estacionar o carro. Tu caminha o shopping inteiro. Tu entra na loja. Aí tu tem que buscar alguém que te atenda, porque muitas vezes não tem quem te atenda. Aí tu entra na fila para fazer o pagamento. Essa minha cliente, por exemplo, eu tenho uma relação com ela que ela nem finaliza a compra. Ela manda para mim o Pix quando ela chega em casa. Ou eu mando o link para ela depois. Porque ela não tem tempo e eu sei que ela vai me pagar. Aí depois tu tem que pagar o ticket do estacionamento do shopping. Depois entre tu entrar e sair e chegar aonde tu quer, tu perdeu 2 horas. Então, vamos fazer a coisa. Porque também é a questão do produto, né? Tu vai comprar um celular, tu sabe que tu quer aquele com tanto de memória e tal. Então, é uma coisa mais fácil. Agora, coisas mais subjetivas, como uma roupa ou como um calçado, tu acaba precisando. Talvez para o homem não tanto, mas a mulher precisa disso. Então, vai comprar um blazer alfaiataria, é muito difícil tu comprar um blazer alfaiataria pelo e-commerce. Então, quando eu vi aquelas lojas todas com aquelas vitrines lindas, sabe? E nem só eu passei por uma frente de uma loja de doces que era uma obra de arte, sabe? Era linda aquela vitrine. Eu fiz fotos, assim, eu fiquei 3 horas fazendo foto daqueles docinhos, sabe? Pô, a gente pode fazer isso aqui também. Sim. É uma questão de apurar o olhar, né? Então, isso foi uma das coisas que eu vim... E que eu vou aplicar e vou propagar, e, sabe? Tu trouxe esse insight do tempo de valor com o cliente, né? Da personalização do atendimento, do cuidado, de ser assertivo, né? Naquele tempo que tu tem com ele. Tu percebeu ou tu estudou alguma coisa de como transformar isso e tentar levar essa experiência também para dentro do digital? Como tu consegue dar essa atenção mais próxima para esse cliente através de outros canais de vendas? Estamos tentando. É uma luta em glória. Que baita resposta. Olha, e não foi combinado, hein? Não, tu devia ter me dito. Eu senti uma maldade agora.
Não, mas assim, a gente tenta, sabe? Que nós tentamos quando a gente agora tem uma estagiária, né? Antes era eu e minha irmã, nós temos também a Dani, que também atende eventualmente. Mas o que a gente busca? Primeira pergunta, tu já é cliente da loja? Ah, sou. Então, porque às vezes lá no direct não tá o nome completo, né? Daí a gente pede qual é o teu nome. E a gente vai direto lá no sistema e pega o histórico de compra dela. Pelo histórico de compra, não é uma verdade absoluta, mas há chances de tu já entender o perfil da marca que ela gosta. Então, isso já abre metade do caminho, sabe? Tu vai entrar e dizer para ela, olha só, eu entrei aqui, em setembro tu comprou esse vestido dessa marca tal, e aí a coisa vai quebrando. Claro que demanda, né? Assim, todos nós sabemos que o online demanda muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Porque tem pessoas que querem comprar e tem pessoas que estão passeando pelo online, né? Sim. Tem pessoas que estão em casa tomando chimarrão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que tá acontecendo por aí. Né? Deixa eu conversar com alguém. Tô me sentindo meio sozinho. Deixa eu dar um oi pra Jéssica aqui, atendente da... Não, e assim, porque nós fizemos stories praticamente 7 dias por semana. Direto, né? Ou eu ou minha irmã. Então a gente tá... E não é assim, stories de fotinho. A gente descreve a roupa. Olha, hoje eu tô vestindo essa blusa em malha canelada, que tem a gola alta, é cropped, mas é para ser usado com... A gente faz a descrição toda da roupa. Uma curadoria. Uma curadoria, né? Por quê? Bom, botar uma foto de uma modelo é muito fácil, né? Mas as pessoas não têm um corpo de modelo. Elas são humanas. Vida real. É, vida real. Então, a gente já até tentou uma vez com um influencer, né? E aí ela disse, não, Rose, a gente quer tu e a Paula... Volta! Tu vê como as histórias se repetem, né? Porque é humanização. É a única maneira que o pequeno tem de se diferenciar pela humanização do atendimento. É o nosso caminho, não existe outro, sabe? Tia, não te dá trabalho, tia. Tá. Porque é uma responsabilidade, entendeu? Tu sendo... Claro, no meu negócio eu também sou muito cara que bota né, a cara à frente, o Nando também. Mas eu não preciso experimentar uma roupa inteira, trocar totalmente de look, ajustar a maquiagem cada vez. Como é que é isso? Não, hein? cabelo. Tu tem que estar com o cabelo bom, tu tem que estar maquiada, adequado sabe? àquele estilo. Aquele estilo. E aí, eu nunca vou me esquecer, teve uma cliente nossa, porque logo... A gente sempre fez stories, mas o salto quântico foi com a pandemia, né? Depois eu conto essa história, mas aí eu me lembro que eu sempre fazia com a mesma sandália. Tem uma sandália que é super confortável, ela é em tom nude, combina com tudo. E aí um dia... Essa eu não preciso trocar, Isso. Né? E aí um dia, eventualmente, eu troquei. E aí a Carol, uma cliente minha, disse, olha, trocou de sandália! E eu, pá! O pessoal tá ligado à sandália, entendeu? Porque pra mim era roupa. Daí, tipo assim... Achou que fosse meio William Bonner, assim, da metade pra cima e embaixo de Raider. Isso é lenda, né? Isso é lenda. Mas daí eu pensei, pá, Paula, tem isso? Porque tu não é muito fácil tu chegar ali, sabe? Depois com o tempo, tu te acostuma, mas... Pode não parecer, mas eu sou tímida, assim, não é uma coisa fácil tu chegar ali e dizer assim, olha, né, tu tem que expor, tu tem que virar de lado, tem que mostrar. E aí, então foi mais ou menos isso, né? A gente aprendeu com os clientes. E aí, é bem legal essa interação, porque tem muitas que, não são todas, mas tem, tipo assim, isso aqui é legal. E aí tu vai ouvindo, de novo, o que eu aprendi lá em Milão, escuta ativa. Escuta o que o teu cliente vai te dizer, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele... Entende? Isso foi para mim foi o aprendizado, assim, né? Eu acho que a gente vive esse momento, né? Até casualmente hoje eu escrevi no LinkedIn sobre a gente trabalha com marketing, comunicação, a desmarketização, né? Que é tu sair do algoritmo, que muitas vezes ele sabe muito mais do que a gente, né? Porque tu clica, às vezes tu nem sabe o que tu clicou, mas ele sabe o que tu clicou, então ele sabe os teus caminhos. E voltar para aquela comunicação humana, aquele relacionamento, a criatividade. Isso que tu tá dizendo de tu ir para frente do espelho é criatividade. Tu tem que pensar o que tu vai falar, o que tu vai chamar mais atenção numa roupa que talvez numa foto, simples foto, não enxerga. E como que tu enxerga isso lá fora? Eles estão nessa mesma pegada? Porque as grandes tendências de tecnologia vêm de lá, né? As redes sociais vêm de lá. Eles estão nessa mesma pegada de humanizar ainda mais? Ou tu... Em tempos de inteligência artificial? Exato.
Antes disso eu vou falar uma coisa assim, né? O que acontece? Os movimentos sempre tem os picos, Isso. né? E depois tem... Eu me A lembro... volta do passado, né? De novo, eu me lembro que, sei lá, umas 6 ou 7 NRFs atrás, vieram com que as lojas físicas iam acabar. Entendeu? Eu me lembro disso, eu ainda falei pra minha irmã, o que nós vamos fazer? Né? Então, tipo assim... mas eu sempre fui extremamente cética com essas coisas. Todas essas tendências, elas têm uma movimentação. Por exemplo, as blogueiras. De onde é que surgiu as blogueiras, né? Há 10, 12 anos atrás. Tu queria se maquiar. Tu não entendia nada de maquiagem, certo? Daí, quem é que ia te ensinar a maquiar? Ninguém. Tu ia numa loja de cosméticos, se tu encontrasse uma pessoa que tivesse a fim de te ensinar a fazer... fazer blush, fazer um esfumeado nas sombras, tu às vezes encontrava, mas tu não, na maioria. Aí veio uma blogueira e foi lá. Foi uma menina e foi lá e fez um tutorial de maquiagem. Entendeu? Ela vou ensinar. E aí surgiram as pessoas, por exemplo, eu tenho uma das pessoas que eu acho que melhor faz isso é a Nativosa. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Ela tem 1,3 milhão. Ela vendeu agora a marca dela, já faz uns 2 anos, a BNV, para o Grupo Soma, mas ela continua à frente e ela faz isso muito bem. Por incrível que pareça, ela continua fazendo de uma maneira humanizada. Ela não mudou. Ela vendeu por não sei quantos trilhões e ela continua fazendo da mesma maneira que ela fazia. Então, o que eu acho? Eu acho que quando é natural, a pessoa faz aquilo dela mesmo, continua. Entende? A coisa, quando ela é muito engessada, muito... né, ela funciona um certo tempo e depois a pessoa cansa, né? Então, agora, quanto a lá fora, eu não sei te dizer exatamente em que momento que a coisa anda, até porque eu não tive nem tempo de entrar nas redes sociais. Ela foi tão corrido todos esses dias que a gente teve lá. Não, digo, tu sente um atendimento humano lá? Eles estão indo para esse caminho? Porque tu comentou bastante sobre vitrine, sobre ambientação, mas quando tu entra na loja... Como a gente foi em grupo... Eu não posso te explicar, a gente não teve um atendimento, mas assim, onde nós fomos, a gente foi comprar uns doces que eram lindos, assim, a gente teve um atendimento super bom, super simpático. Daí teve uma outra amiga minha que foi comprar uma camisa para o namorado, uma loja chamada Camicíssima, e ela atendeu extremamente bem. Então, mas eu não sei aí te dizer se porque nós éramos turistas, né? Mas em todos os lugares que eu entrei, eu fui muito bem atendida, né? Então, isso eu posso te dizer, assim, Mas o que eles têm também é uma característica muito deles. O visual merchandise deles é muito legal. Imagino. Muito legal. Deve ser incrível. Incrível, assim. Eu conheço os Estados Unidos, né? Algumas vezes viajei para lá. Mas o deles é uma coisa mais icônica. Talvez que seja o olhar ao passado, né? Então, eles têm uma coisa que tu olha assim e diz, uau! Parece que toda vitrine é uma obra de arte, sabe? Eu fiz fotos, postei nos stories da loja e assim, o pessoal adorou, né? Porque realmente eles têm um bom gosto muito... Não sei explicar, assim, né? Mas é uma coisa que diferenciado. Encanta os olhos. Eu tô com uma pergunta aqui, ela foge talvez um pouco do tema da questão, mas... Não, é muito de boas, assim, pô... 35 anos de mercado, né? 37, 35, né? A gente tá nesse ponto aí. 37. Tia, e quem tá afim de abrir uma loja hoje, sabe? Depois de todo esse período de experiência, de ter passado por N momentos de mercado, de ter ido buscar experiências no exterior para trazer para cá, para nossa realidade. Quais são os conselhos, assim, que tu daria para quem tá afim de abrir um negócio? Uma loja. Moda feminina, bem específico. Tá, saiba que vai ter que trabalhar muito. Muito, assim. Porque tu montar uma curadoria, porque tem todas as questões, vai trabalhar com pedido, vai fazer pronta entrega, tu tem que saber muito bem qual o público que tu quer atingir e de que maneira que tu quer trabalhar. Porque as pessoas, tipo assim, as pessoas não querem trabalhar, né? As pessoas acham que abrir uma loja, tu ir lá, fazer umas compras, largar no VM, botar uma vendedora e... Não é assim. Para tu te diferenciar, a loja tem que ter personalidade. Ela tem que saber o que tu quer vender.
né? Porque a gente não vende só roupa lá na loja. A gente vende mais que roupa. A gente tem relacionamento com nossos clientes. Nós já estamos vendendo para a 3ª geração, né? Nós temos... Que loucura. A gente, por exemplo, a gente faz relacionamento desde sempre. Antes de ter qualquer ideia, a gente, por exemplo... Muitas clientes a gente comemora o aniversário delas lá. Minha mãe faz um bolo, a gente abre um espumante, cantamos parabéns. E aí, esses dias aconteceu uma coisa muito legal, que a filha de uma cliente nossa fez 18 anos, né? E aí ela foi com a mãe dela comprar e tal. Ela disse, mas eu quero meu bolo aqui também na Melsen. Né? E tipo assim, 18 anos, sabe? E ela já absorveu aquilo. Então, a avó dela comprava, a mãe dela compra... E agora ela com 18 anos compra. Então, isso é uma coisa muito legal. Porque moda também não é lifestyle, sabe? Moda é um estilo de vida. Não existe mais aquela... vão vender de 25 a 35 anos. Não, é um estilo de vida. Tem sabe? Subgrupos dentro da Exatamente, né? E as coisas mudaram. O vestir também mudou muito, né? E daí tudo isso dá trabalho. Claro. Tu tem que buscar, tu tem que entender. Então, tu tem que... Olha, vai abrir uma loja, abre. É uma coisa muito legal, sabe? Tu fazes amizades, a gente tem amizades ali que... Bom, tem pessoas que eu convivo mais do que alguns parentes meus, entendeu? É muito legal. E tu vivenciar as histórias, tu tá presente, por exemplo. Tem clientes que dizem, no batizado de 1 ano do meu filho, eu tava com o vestido de vocês. E o guri hoje tá com 22 anos. Sim. Tirando a parte de estratégia de posicionamento... tu acha que se eu abrir uma loja hoje, iniciando pequeno, e mesmo que acertando na estratégia, eu consigo ainda ser competitivo? Porque tu provavelmente vai ter preços bem diferenciados na base de compra dos teus fornecedores. Sim, por causa do tempo de do relacionamento. tempo de relacionamento. É possível ser competitivo abrindo um negócio agora? É possível. Eu sou uma pessoa otimista. Bom, se for esse o problema, te atira. Vai! Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acredito muito, sabe? Acredito muito na força do trabalho, na força da intenção. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu acho mais fácil do que quando a gente começou. Porque quando nós começamos, lá quando meu pai começou, empreendedorismo é uma coisa de agora. De quê? É um termo de 10, 12 anos. Não de 30 anos. 30 anos não existia empreendedorismo, não existia inovação. Era funcionário público. Tinha que ser funcionário público. Era o sonho. Exatamente, sabe? E tudo isso, o que acontece... Hoje tu tem mais recursos, né, de tecnológicos que não tinha. Imagina, como é que era a gente tem o sistema, nós temos Olha, acho que há 15 anos nós temos o sistema, que tá todo o estoque lá. Antes não tinha, entendeu? Mas será, Rose? Olha só, tô falando uma percepção de agora. Me parece tão canibal o mercado quando tu entra agora, principalmente quando tu vai entrar no digital. Não, vou começar a postar agora. Vou criar ali meu Instagram, vou fazer, né, meu portfólio de produtos e tal. É uma chacina entre uma empresa e outra. Tu esforça, não chega pra ninguém. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém. E tem outra, eu não tô nem falando dos grandes players, estou falando dos pequenos players. O que eles fazem? Eles alugam uma sala de, sei lá, 50, 60 metros quadrados, fazem os stories, o custo deles é 5% do meu custo. Que estou na CIS Brasil, que tem uma equipe, entendeu? Que pago todos os meus tributos, né? Meus funcionários têm ticket de refeição, tem toda uma estrutura para lá. Quando a gente, dia 1º, a gente já abre com... Correndo atrás. Com uma conta certa ali, né? Só muda o endereço. Só muda... Mas, enfim, o que acontece? Os bons ficam. Os bons permanecem. Não, modéstia à parte, assim, sabe? Se tu tá resolvido a fazer aquilo dar certo, por exemplo, quantos podcasts tem? Tu tá aí no teu 131. E vamos trocar a pergunta, né? Tá, olha só. Eu quero... O que tu vai dizer pra mim? Que vai dar certo. Ah! Com certeza. Então, Tomou o rebote. Tu é assim. Tá certo. É verdade. Não. E é sobre isso. Exatamente. Porque vai ter aquele que vai fazer um baita podcast, vai ter um monte de convidados interessantes, vai saber conduzir.
E vai ter aquele que ele vai chegar no 45 e dizer, ai, cansei. Joga a toalha, vou mudar de profissão, vou ser funcionário público. Mas acho que volta muito o que tu comentou, né? Tem picos, né? Então teve o pico, talvez, do podcast, aí um monte fez, daí acaba atrapalhando aquele que tem uma trajetória. E os bons ficam. E os bons vão ficando, né? Exatamente. E vai muito da inquietude da pessoa, né? Foi o que a gente falou antes, né? Tem os inquietos que, tipo assim, eu e minha irmã, a gente passa o tempo todo, mas o que a gente vai fazer agora? Para que caminho a gente vai levar? Tá todo mundo indo para cá, será que a gente vai? Será que não? Então, é de novo o que os italianos lá chamam de conhecimento tácito, né? Que foi o que num dos hubs eles falaram, aquele que eu te falei, do que era um hub de um parque tecnológico. Então, o que eles têm, uma das premissas dele é o conhecimento tácito. Eu tenho que estar permanentemente aprendendo. Com um negócio de 5 anos, com um negócio de 10 anos... Porque por isso que tu vê, às vezes, tu passa na frente de uma loja e tu vê aquela loja lá, sabe, sei lá, com uma iluminação ruim, com uma vitrine ultrapassada. Não, aquela loja não vai, né? Então, aqui também, provavelmente tu tem um investimento X em material, daqui a pouco não é mais isso, e daí tu tem que ir em cima, e daí tu vai, e vou para cá, e vou fazer parcerias. Isso eu acho que é em quase todos os ramos, né? Tem médicos que estão a vida toda estudando, entendeu? Então... E ainda muito mais do exemplo que tu deu são as coisas que estão por trás. Porque vai mudar os equipamentos, aí tem um upgrade, a gente melhora, acompanhando a tecnologia, mas e o formato do produto final e da prestação de serviço? E o formato do conteúdo gerado? E como comercializa na loja agora de uma maneira diferente? Como eu encanto com VM de uma maneira que não é a mesma maneira que encanta lá atrás, né? Em que momento, mesmo tu estudando, tu sente tipo, não dá mais, eu vou ter que mudar. Mas tem é que alterar quem agora. tá sempre estudando, tu vai acompanhando. Então, se tu tá estudando, vou usar a referência do estúdio, tu tá estudando que tá melhorando as câmeras, daqui a um pouco tu já compra uma câmera melhor. E aí, quando tu precisa realmente botar, tu já tem 2, 3 que já estão naquele nível, né, de acompanhamento. Deixa eu entrar numa questão de... Deixa eu só falar só uma coisa para vocês. A gente está localizado na Avenida Brasil. Alto fluxo, sabe? Sempre. Cada ano diminui o número de pessoas que entram dentro da loja, naturalmente. Por exemplo, havia um tempo que nós temos ao lado um Banco do Brasil. As pessoas iam ao banco. As pessoas iam ao banco. Entendeu? Nós tinha um banco estilo, que era para clientes, sei lá... Select, né? As pessoas estacionavam o carro nos fundos e passavam na loja antes. Isso não acontece mais. Que loucura. Então, se antes eu tinha um fluxo de, sei lá, 30, 40 pessoas que entravam, hoje tem 2. Se eu não faço esse relacionamento no online... Isso é um número real? É verdade, é real. É real. Caramba, as pessoas chegou a me dar um não, mas as pessoas... nervosinho. Tu anda na rua... Quanto tempo tu não vai no banco? Banco nem sei mais. Eu nem sei qual é o meu banco agora. Entendeu? As pessoas não vão. As pessoas trabalham em home office, mesmo que seja híbrido, tem 2, 3 dias que elas fazem compra online. Elas não vão na farmácia. Entendeu? As pessoas não vão na farmácia. Mas é sobre isso que eu tô te falando. É esse teu exemplo. Porque assim, tu falou, não, mas é fácil porque tu troca a câmera. Cara, é complexo fazer uma mudança de estratégia num negócio assim, como talvez seja um momento em que ela esteja refletindo de que talvez esse ponto de venda já não seja o melhor ponto de venda para ti. Porque teve a queda do banco que estava do lado, talvez agora tu possa pensar no shopping. Mas aí temos um diferencial, entendeu? Tu vai fazer uma compra pelo Instagram, certo? Aí... vamos botar o mesmo produto, o mesmo valor, certo? Eu tenho a loja física que tu vai poder retirar a roupa. E a outra não tem. Eu vou comprar de quem? De quem tem a loja física. Há 37 anos. Não, mas entendeu? Porque tem a questão da confiança. Tem a questão do relacionamento que tá ali. Então, a mesma coisa tu com a tua câmera, tá? Tipo assim, tu vai comprar, mas tu sabe que aquilo, num primeiro momento, tu não sabe. Eu vou olhar teu podcast, eu não entendo de tecnologia, eu não entendo de mas eu vou olhar o teu, que tem um material novo ali, tecnológico, e o teu não. O conteúdo até pode ser o mesmo, mas é mais agradável ouvir o teu, olhar o visual todo teu. Então, o que eu acabo? Eu acabo inconscientemente indo pro teu. Então, vai valer a pena aquela mudança de estratégia. Porque tem coisas que tu não tem como... Não são tangíveis. Claro. Entendeu? Então, claro que... se às vezes tu põe na ponta do lápis e não sobra nada, né? Pá, esse mês foi 0-0, né? Pá, daí dá uma tristeza, né?
Tem uma tristeza maior quando dá negativo. Pô, eu te falei que eu sou otimista. Não, eu sei, mas é que às vezes dói mais quando tá no vermelhinho lá no final da conta. Eu não quis falar isso, mas é que aí tu foi lá e... Ô, Rose, antes tu comentou NRF, daí tu vai acabar a loja física, né? E vai tudo pro digital. A gente fala muito de tecnologia, mas a gente vê as tuas viagens de tendências pra moda, lá eles são muito fortes nisso, né? De que forma tu consegue trazer essas tendências pra cá? Elas realmente vêm pra cá, uma hora vai chegar? Porque às vezes, daqui 5 anos, a tecnologia é sempre, nós estamos 5 anos atrás. A moda, ela tá em que nível de distância? E como que tu faz pra uma roupa que tu viu lá e tu tem que fazer com que o teu fornecedor daqui faça a roupa, enfim, desenvolva pra ti, Claro. que ele não foi lá, né? Não, isso, sabe que a gente trabalha com uma marca que tem 60 anos no mercado, é uma confecção do Colatina, Espírito Santo. A gente trabalha com ele já há uns 10, 12 anos. Me dou super bem com o representante. Eu sempre digo, né, que eu brigo com as pessoas que eu gosto, né? Então eu brigo muito com ele. Coisas que eu não gosto, eu já não dou nem as horas, né? Mas aí, todos os anos eles fazem a convenção de lançamento das coleções e levavam os blogueiros e não levavam os lojistas. Pô, eu compro pra caramba. A gente faz um showroom super bom. É um dos nossos... acho que 60% da nossa coleção é com eles. E eu disse, olha aqui, Ricardo, eu não vou mais comprar de vocês. Avisa lá o dono e tal. Bom, esse ano... Que pressão. Não, foram uns anos. Esse ano, em novembro, teve a convenção de lançamento de inverno. E aí, eu pensei, bom, agora eu vou, né? Daí, cheguei lá, tinha mais 2 ou 3, convidaram mais 2 ou 3 lojistas e, sei lá, uns 20 e poucos, 30 representantes do Brasil inteiro. Fiquei sentadinha, tinha um desfile, né? Onde eles apresentam, explicam qual é a tendência, para os representantes absorverem aquele conhecimento para passar para os lojistas, quando for fazer o showroom. Tô eu sentadinha lá e daqui a pouco veio o dono, né? Tu deve ser a Rose. Nem me apresentou. Eu pensei, E eu disse, sim. Ele, muito prazer. Depois do desfile vamos conversar e tal. E, bom, foi extremamente positivo, assim. Porque não pode ter essa distância toda, entendeu? Eu até entendo, por exemplo, eles vendem para todo o Brasil. Então, Cultura. ele disse O Brasil é muito... Muito. Ele falou, peculiar Rose, olha nisso. só, 400 peças, tem 200 que servem para Norte e Nordeste, e as outras... Eu entendo. Tudo bem. Mas ele tem que ouvir. Ele tem que me ouvir, sabe? Porque tem coisas que eu preciso passar, porque é o meu cliente que passa, né? E aí a gente começou a conversar, eles, não, ok, me apresentou a estilista, já troquei o WhatsApp com a estilista. E aí ele me contou uma história, que eu ainda vou fazer um stories na loja contando, que eles compraram... Eu não sei se vocês sabem como é que se corta uma peça de roupa, tá? Mas quando nós tínhamos fábrica, é assim, tem essa mesa aqui, tu deita o tecido, porque daí tu tem que dar produção, tu põe uma camada, 2 camadas, só que esse tecido desliza. Como é que a minha mãe fazia na hora de cortar? Tu colocava pedras para o tecido não deslizar. Veio a tecnologia, o que eles fizeram? Furinhos debaixo dessa mesa. E aqui embaixo tem uma sucção, né? E aí o tecido não desliza. Perfeito. E eles estavam para comprar uma máquina nova. E aí eles estavam entre uma chinesa e uma italiana. Olha os italianos aí. A italiana era 35% mais, um valor maior e tal. Mas por quê? Porque tu tem vários tipos de tecidos. Tem a malha, tem a seda, tem o algodão. Então, o que os italianos fizeram? Eles colocaram... Os buraquinhos são diferentes. Para cada tecido, tu aciona um buraco tipo... certo. Perfeito. E aí eu falei pro cara assim, como é que tu me faz uma compra de uma máquina dessa e não me conta essa história para contar pros clientes? Então ele, Rose, nem pensei. Como a fábrica deles é um prédio, eles tiveram que quebrar uma parede, porque tiveram que chamar um guincho para botar essa... Sabe? Eu disse, cara, é isso que as pessoas querem saber. Tu imagina que baita case eu filmar isso. Tu não filmou? Não filmei. Sabe? Enfim. Tendência, entendeu? Porque esse couro sintético, eles chamam... Ele é uma tendência que veio para ficar. Cada vez ele tá melhor, qualidade e tal. Então, ele exige... Ele é uma coisa que veio, que lá se usa muito. Aqui houve uma certa resistência quanto à questão de durabilidade. Realmente, ele é um tecido que agora existem
tem um melhor, entendeu? E tudo isso ele me explicou. Daí eu disse, cara, tu tem que criar essa cultura pro cliente. Tu tem que explicar, tu não pode largar uma questão que é moda lá se tu não explica o porquê. Então, quando tu faz essa curadoria e explicar da sustentabilidade, o que é sustentabilidade que nós estávamos falando antes, é um produto que tu compra e ele é atemporal. Tu vai comprar um casaco bom de lã, tu paga o preço que for, se ele for te durar 10, 20 anos e ele for atemporal, ele tiver o mesmo caimento. Então, essa tendência lá de fora, se ela é bem explicada, o porquê, o que não adianta é jogar, né? Sim. Então, usando isso aqui e cai aqui. Então, e essa questão também tem do lojista saber explicar. Mas, claro, existem coisas que lá no inverno é 20 e poucos graus dentro de um restaurante e tá 5 lá fora, né? Então, são coisas que nós não temos Os privilégios. os privilégios, Não, né? e hoje vocês fazem churrasco, tu e esse fornecedor, né? Porque Não, porque o deixa eu te insight sai aqui. O poder de um blefe, de uma pressãozinha. Não, mas tu não Mudou a sabe. história. Não, eu vou te contar o melhor. Lá pelas tantas, o Inter tinha acabado de ser desclassificado pelo Fluminense. E ele é Fluminense. Quase que o negócio terminou ali, porque ele estava comprando os ingressos para a final no Maracanã. E eu disse, olha, eu não quero falar de futebol. Não vai contigo. Porque teve algum problema lá? Não. Não é bem isso. Quase que a gente não fecha o pedido de novo. Mas e tu acha que a indústria ela não tá aberta para ouvir isso? Pois é. É Esse difícil. distanciamento? Ainda é difícil. Eu até entendo, porque o processo da indústria ele é muito longo, né? Tu começa a comprar... alguns que fazem a tecelagem começam a comprar o fio, o pigmento muito antes. E daí vem uma chata de uma lojista dizer que aquilo... Que a tendência é outra. Entendeu? Avisa-se antes, né? Mas, e a própria compra da moda, tu comentou que tava comprando inverno, né? Sim, Isso ela não começa a entrou ainda. E- Já tá quente, mas não entrou no verão de fato, né? Isso, e essa coleção de verão tá na loja desde agosto. Então, tu imagina o caixa que a gente tem que ter um fluxo, porque começou a chegar em agosto, em setembro já bateu a primeira. E as pessoas recém estão olhando. Então, isso também mudou muito. Mas a questão da indústria, de ouvir o lojista mudou muito, sabe? Há uma proximidade. E isso é uma coisa que eu e minha irmã, a gente bate muito. Não. Olha, nós estamos aqui na ponta. A gente sabe o que vende. Não é nada pessoal. Mas tem a indústria que tá indo direto ao varejo, né? Sim. E como tu enxerga isso de tu dar o caminho das pedras? Mas isso é uma coisa que a gente já conversa antes, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser... o jogo tem que ser... o contrato tem que ser feito antes, né? As regras. Não dá pra chamar o VAR depois lá, né? Um combinado não sai caro. né? Exatamente. Então... Mas já mudou. Porque eles precisam... Porque eles faziam a venda direta também é muito... Eles também... Daí vai muito em função de preço, né? Claro, se tu é uma marca... Animale, Farm, marcas que já estão consolidadas, tudo bem. Aí é fácil porque tu tá falando de marca. Mas é meio tabelado, não é? Eles tentam manter um certo preço. Tu vai comprar um Nike. Cara, tu pode comprar no site da Nike, comprar em outros sites, vai ser o mesmo valor do mesmo tênis. Pra não ter esse problema, entendeu? Exatamente. E daí o que tu tem que fazer é o diferencial. Né? Fazer o diferencial, né? De ter o atendimento. A estratégia de venda. Exatamente. Mas já mudou muito, a questão da indústria já mudou muito. Pelo menos eu tô falando de moda, né? De moda. Eu tenho uma curiosidade aqui, na verdade, de quem desconhece mesmo. Mas se vocês estão sempre comprando, né, no período oposto ao que a gente está vivendo, como é que tu sabe qual é a tendência de moda que tu vai comprar pro inverno do ano que vem? O que vai ser o inverno do ano que vem? Como é que tu já faz agora a compra garantindo que sim, aquilo vai pegar? Indo pra Milão, meu. Porque aí já tava em Milão, a galera já tava usando em 2023. Eu tinha feito essa pergunta. Qual é a distância que tu enxerga da moda de lá pra chegar aqui? Pois é, tem coisas que pega super rápido, entendeu? Tem não, coisas não que tem meio que uma regra. Não, daqui 3 anos chega no Brasil. Tem coisas que tá lá e a gente já tem aqui. Né? Pelo digital, tu acha? Sim. Chega mais rápido? Chega mais rápido pelo digital. Tem muita informação e também porque isso popularizou. Porque antes, como é que funcionava? É revista de moda, né? E novela.
E isso não existe, né? Não existe mais. Não existe revista, né? Lembra a quantidade de revistas que tinha? Eu me lembro que eu tinha assinatura da Elle, da Vogue, né? Eu fazia aqueles mood board botava lá todos o que eu achava que ia ser, o que não ia ser e tal. E agora com essas blogueiras todas, com as próprias marcas trabalhando muito... porque tem aquela coisa, tu olha uma vez, daí depois tu olha de novo, na terceira tu já acha bonito. Porque tu vai te acostumando, mesmo que seja uma coisa que tu tenha uma certa resistência, tu te acostuma com aquilo e quando vem, tá aqui. Mas a novela ainda vende, né? Ou não? Bem menos. Bem menos? Bem menos. Antes era case, né? Não. Parecia com uma tiarinha, não, esquece. Mas isso mudou muito, 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 muito. Eu acho que daí essas influências realmente, elas tomaram O papel. O papel. Porque é mais autêntico. Mesmo que elas sejam... seja publi. Direcionada, mesmo né? seja publi. E eu vou te dizer outra coisa, sabe? As autênticas, as que não são publi, elas estão ganhando mais relevância, né? Há uma... Não de todos, né? Mas já existe uma... Daquele que é realmente... tênue, mas funciona, assim, sabe? Mas por isso que essa coisa toda... E também tem outra coisa, né? Hoje todo mundo viaja, né? A gente fala assim, mas também ficou mais fácil de viajar. Então, tu absorve de uma certa maneira por foto e tal, então... Mas a pergunta do Vitor é boa. Como saber a tendência do inverno de 2024? Porque, na verdade, Não. tu mete uma grana violenta na frente pra algo que vai acontecer daqui a 6 meses, cara. Comprei só preto e Tá. acaba. Olha só, vou tirar o pretinho, já nem cai bem. Mas isso é estratégia, tá? O que tu faz? Quando tu vai fazer uma compra, tu divide ela. Então, tu compra 10% de tendência de moda, que é aquela que tu vai botar na vitrine, sabe? Aquela que é moda mesmo. Chamariz. Pra te mostrar que tu tá antenada, que tu sabe. Depois, 20% tá um pouquinho abaixo, entende? Tu tem que fazer um mix bom. Porque tu também não quer ver o que tu viu na coleção passada, entendeu? Porque daí não tem a novidade. Então, isso dá pra fazer, dá pra botar no planificar. Né? Olha, isso aqui é tendência de moda, provavelmente a gente não vai vender, vai ter que vir alguém que vai, eu quero isso aqui, mas tu tem que ter na loja, tu tem que ter na vitrine, tu tem que ter no teu feed, tu tem que ter nos teus stories. Eu e a Paula temos que vestir, sabe? E para mostrar que aquilo ali vai se tornar uma realidade. E aí depois tu faz o restante da coleção no meio termo, que é uma boa calça alfaiataria preta, né, um bom blazer com um bom corte, uma calça de jeans que veste bem. Porque isso, na realidade, é o que a gente tem também, nós mulheres, no guarda-roupa, né? A gente sempre quer uma peça um pouco mais... Tu não tem todo o teu guarda-roupa de moda, né? Porque tu não pode sair vestido, de repente, no teu local de trabalho. Mas tu quer, daqui a pouco, sábado eu vou sair, vou fazer um rap, papapá, né? E daí eu vou botar aquela peça. Isso se traduz na loja. Temos uma dificuldade maior, eu vou te dizer, que é o inverno. Não é a coleção. Porque esse não é o inverno. Entendeu? Porque isso sim, isso é difícil. Vou te dizer que eu tô muito satisfeito com essa conversa de hoje, porque sendo o teu primeiro podcast, parabéns, tu acabou de fazer teu primeiro corte. Um corte provavelmente viral, desde o momento em que tu começa sugerindo as proporções de compra, de tendência de moda, pra onde vai aquilo, que aquilo vai pra tua vitrine, mas tem que ter alguém específico que vai comprar. Temos um corte. Olha, eu tô com meu coraçãozinho. Faltou no final tu dar teu arroba. Pode dar já pra ficar no corte. A gente vai dar um jeito de puxar e editar. E quais são as tuas tendências? O que tu imagina como pessoa, como negócio daqui pra frente, da marca? O que vocês estão pensando pros próximos 3, 4 anos, né? O que tu viu lá trazer pra cá, de que forma... Como é que vocês estão caminhando nesse mar maluco que tá, né? Bom, a gente falou um pouquinho disso antes, né? E eu até vim com a ideia de que realmente o que a gente está fazendo já está no caminho certo, que é a personalização, sabe? Segunda-feira foi aniversário da minha mãe, a gente comemorou a festinha lá na loja. Porque o que acontece, né? Vamos ver só. Como é que era há 20 anos atrás? Tu sabia quem era o teu vizinho, né? De porta, ou o vizinho, se tu morasse numa casa, tu sabia quem era. Sabia o nome do cachorro do vizinho. Isso não acontece mais. Eu nem sei quem é a minha vizinha. Eu saio de manhã cedo, volto de noite. Então, o que eu pensei? Onde vai ser o ponto de contato?
Vai ser na loja. E as pessoas se conhecem lá na loja. O que a gente faz lá, por exemplo? A gente produz as nossas clientes e a gente coloca elas nos stories, sabe? E a gente põe uma iluminação legal, porque, tipo assim, tudo é um contexto. Tu põe com um ring light, com uma luz boa, sabe? Tu faz a produção, tu ensina ela a fazer a postura, sabe? Tem umas que já dão texto lá. Olha que coisa legal, que experiência legal. Eu ia adorar que fizesse isso comigo numa loja, porque eu tive que aprender, nós tivemos que aprender isso ali, fazendo. Agora, se tu chega... Então, o que eu pensei? Porque eu e minha irmã pensamos, né? As pessoas não têm mais convivência. Ela se reduziu cada vez mais. Toda a convivência, os amigos do meu filho é online. Eles jogam online, sabe? Diferente de nós, né? Eu ia para casa de uma amiga minha, a gente ficava lá tomando chimarrão e não sei o quê. Isso acabou. Então, o que nós pensamos? Não, nós vamos trazer para dentro da loja isso aí. Né? Então, que é o contato. Exatamente, que é o contato. Comemoramos o aniversário da minha irmã. E, tipo assim, elas já se conhecem. Ou então elas se conhecem de ver, por exemplo... Vira clubinho. Clubinho. Exatamente. Que é o que se perdeu. É o que a gente não encontra mais, né? Respeitando o passado, né? Respeitar! Isso também dá um corte. A inovação respeitando o passado. Exatamente. E tu vê como tudo... por exemplo... teve uma visita nesse parque tecnológico que perguntaram para ele era um brasileiro que está lá, é uma empresa que faz software de simulação, né? Então, por exemplo, simular uma batida, né? Um trem vem a 100 km por hora, eles simulam tudo que acontece naquele trem, né? Ou, por exemplo, do vento, né? Um cliente deles é a Ferrari. Então, eles desenvolvem o carro e daí esse software vê como é que é o atrito do vento, como é que funciona, daí se tu arredonda mais as formas e tal. E daí, o que ele falou? Daí perguntaram, aí mão de obra, como é que é? Ele disse assim, olha, 90% da nossa equipe começou como estagiário. Cara, eu levantei a mão, né? Como? Me diga! Ele, pois então. A gente foi lá e pesquisou como é que a gente ia fazer isso. Porque não tem desenvolvimento de cultura, leva no mínimo 5 anos. Cara, as pessoas não ficam um ano numa empresa, o cara vai embora. Entendeu? Daí, a nossa empresa funciona por causa dessa cultura que nós criamos, de que nós queremos que as pessoas fiquem não acomodadas, não é esse o sentido, mas que elas absorvam a cultura. Eu fiquei chocada, assim. Eu tô chocado. Não, eu te apresento ele, sabe? Porque, assim, foi a coisa que me impactou muito. E pensa que é indústria, né? Que é uma coisa mais complexa ainda. Mais quadrada. 90% começou como estagiário. Então, o que eu penso? Que é o retorno de novo. Então, tudo que vai muito... Volta, né? Então, acho que é por aí. Acho que é... Tu vê, né? A gente finaliza mais um episódio falando sobre cultura agora que eu comecei a falar. Agora que eu comecei a relaxar, encostar e aproveitar. Falando sobre cultura organizacional, da importância. E sobre pessoas. Sobre pessoas. Relacionamento. Dentro do ponto de venda. Sobre atendimentos personalizados. Olha aí, se moldando uma fórmula do sucesso atual, hein? Olha... Quando o Nando passou para mim os tópicos, eu disse, meu Deus. Mas tu vê que a gente puxa o que tu vivenciou lá, o que tu pode trazer de referência pro dia a dia, né? Olha, e eu vou te falar, assim, eu recomendo muito, sabe? Essa curadoria foi perfeita. Essa missão foi, claro que cansativo, toda essa coisa assim, mas é muito importante essa oxigenação, sabe? A inovação, ela se dá também no desconforto, porque a gente se acomoda, né? A gente fica nessa vidinha de reclamar Isso o nosso presidente, Arcione Piva, sempre diz, né? Sempre teremos crise. Vai mudar ou é o presidente do Cindy Lojas. O nosso presidente Arcione Piva. Ele sempre fala isso. As crises sempre estarão presentes, né? Só que a gente não pode dizer que o problema é com elas, entendeu? A gente tem que pegar e aí todo esse movimento de tu ver que eles também têm as dificuldades deles lá, mas eles estão indo atrás. O cara que falou para mim que é 90% começou como estagiário,
Pô, funcionou. Ele não ia estar lá na frente de mais 20 pessoas contando uma historinha feliz se não fosse verdade, né? Deixou uma solução para um baita problema. Um baita problema. Então... Cara, eu tô apaixonado por esse episódio. Mesmo, assim. Adorei demais. Adorei Bom, demais. o que eu posso dizer é que a minha família toda vai curtir. A minha também. Pode ter certeza. E, cara, é muito legal. Eu queria deixar um agradecimento especial aqui pro Cindy Lojas Porto Alegre, por essa iniciativa e essa oportunidade, né, de a gente estar se encantando, construindo, se educando com histórias tão inspiradoras, episódio atrás de episódio, cada uma a gente sai com um pouco, sabe? E com um pouco, com um tanto e com um muito. Então, Cindy Lojas Porto Alegre, o Conectar Hub, um abraço especial aí para vocês por esse canal de comunicação, por todas as indicações desses grandes iniciativas. E aí até a gente estava falando ali nos bastidores um pouco sobre sindicatos e tudo mais. E cara, na verdade é incrível, assim, a ideia, a visão que a gente tem de um sindicato olhando de fora. E essa vibe maravilhosa. Bom, eu sou fã. Eu virei fã. Eu fiz todos os cursos aqui, eu fiz curso de estoquista, café com lojistas, as minhas funcionárias participam, porque é muito difícil sozinho tu conseguir. Claro. O associativismo, a associação, tu tá entre os teus pares. Nossa, quanta troca, quantas indicações, olha, faz aqui, vai por ali, vai aqui. Onde é que tu vai conseguir isso? Tu tem que estar no lugar onde estão os teus. Não vai ser lá na associação dos... sei lá. Sim. Tem que ser uma associação que te... Converse com o teu negócio. E que né, tá aberta. aberta. Nós temos uma baita equipe de comercial, uma baita equipe de marketing. Nós temos nosso superintendente Peixoto, que está sempre aberto. A diretoria, nós temos uma diretoria extremamente ativa. Um presidente que, olha... é incansável nas iniciativas. Imagina qual o sindicato que tem um hub de inovação voltado para o varejo. Eu não conheço nenhum. É verdade. Então, nós vamos ter que trazer o povo de Milão lá para vir. E a gente sabe que tudo são negócios, né? Tudo envolve a parte comercial. Mas eu tô de um lado em que eu só vejo a parte em que eles estão trabalhando para levar conhecimento e ajudar o varejista, ajudar o mercado. E é isso que a gente faz aqui. E é isso que a gente faz aqui. E também a sociedade, né? Porque as nossas bandeiras também têm segurança, sabe? Nós temos bandeiras que não é só para a comunidade também, né? Então, isso também é importante. A gente não está vendo só os lojistas. Nós queremos que Porto Alegre cresça, né? E tu gostou do estúdio, Rose? Amei! Isso aqui é muito lindo, lindo, demais, lindo, né? lindo, lindo. Olha, me senti em casa. Olha, de cinema. Avisar para as pessoas que elas também podem vir aqui Com gerar certeza. conteúdo de relevância. Esse Perfeito. espaço é aberto para a comunidade. Que é para todos. É para todos. O varejo é para todos. Gerar autoridade, gerar conteúdo, apresentar produtos, mostrar o seu negócio. Esse espaço aqui está disponível para ti. E vamos para o final do nosso episódio, cada vez seguindo e caminhando com histórias incríveis como essa. A gente se vê na semana que vem. E na semana que vem é case, Nando? Case? Não vamos soltar ainda. Não, a gente ainda não Fazer sabe. um suspense. Mas se tu que tiver cases pra indicar, que tu quiseres, né, que veja aqui nessa mesa, deixa aí nos comentários, então curte, comenta, compartilha esse conteúdo relevante que vai ajudar muita gente. Até semana que vem. Voltamos. Até mais. Valeu.